Olá, gente. Vamos continuar com a nossa aula sobre integral. E hoje nós vamos falar um pouco sobre cálculo de áreas, né, geométricas e sobre a integral definida. Qual o problema, né? Qual é esse problema da área? O problema é calcular uma área. Essa área é chamada de área sob o gráfico, tá? Sob o gráfico, ou seja, debaixo do gráfico, só que limitada, né, pelo gráfico de uma função não negativa, ou seja, eu tenho essa função f, tá? Então, a ideia é calcular uma área que está abaixo dessa função f, tá? Entre a função f e o eixo x, ou seja, o que está nesse intervalo aqui, nesse intervalo y, né? Entre a função e o x. Só que a área que eu quero não é de todo o domínio da função, é apenas entre o ponto A e o ponto B. Tá? Então, os limites da minha função, dessa área, quando x está entre A e B. Tá? Então, vou calcular esta área aqui, que está entre a minha função f, que é essa curva em azul, e o eixo x. Tá? Então, a ideia é calcular essa área aqui. Olha só. Vamos aqui que eu acho que tá melhor. Nessa função aqui, essa figura A, desculpa, eu tenho, né, uma função que eu digo que ela é não negativa, por quê? Porque aqui essa função ela é toda positiva, ela não tem valores negativos, valores de y negativo, tá? Então, ela é não negativa e ela é contínua, tá? Essa função é contínua entre A e B. Tá? Então, essa região aqui, que eu chamei de R, é a área que eu quero calcular. Tá? O que mais que é importante saber? Nessa figura B aqui, dentro do intervalo dessa região R, né, dentro desse intervalo A e B, eu dividi ele em diversos subintervalos. Tá? Ou seja, como se eu tivesse dividido em vários retângulos. Toda essa área eu dividi em retângulos, tá? Eu chamei de subintervalos, que são de igual tamanho, igual largura, ou seja, esse tamanho aqui entre x1 e x2 é igual ao tamanho de x2 e x3, que é igual entre x3 e x4 e assim sucessivamente até chegar no ponto B, tá? E qual seria o tamanho de A até B? Desculpa, qual seria o tamanho desse subintervalo, ou seja, desse ΔX aqui? Seria o tamanho total, que é B menos A, dividido pelo número de intervalos. Tá? Então, se eu pegar a distância total do intervalo todo, A e B, e dividir pelo número de intervalos que eu tenho, eu vou ter o tamanho, né, desse subintervalo, que eles são todos iguais. Bora ver se aqui dá para enxergar melhor, né? O que é esse meu ΔX aqui? ΔX é o tamanho de cada intervalo. Ó, aqui eu tenho intervalo entre x1 e x2, entre x2 e x3, entre x3 e x4, e assim sucessivamente dentro deste intervalo A e B, tá? Então, se eu quiser saber o tamanho de cada um desses intervalos, é só eu pegar o tamanho total e dividir pelo número de intervalos, tá? Então, vai ser B menos A dividido por N, que é o meu número de intervalos. Agora, detalhe, tá?
Esses pontinhos X aqui que eu marquei, X1, X2, X3, eles são pontos X. Cada ponto desse está dentro de um intervalo diferente, tá? Se eu tenho N intervalos aqui, eu tenho N intervalos daqui, aqui eu tenho um intervalo, aqui eu tenho outro intervalo, outro intervalo, outro intervalo, outro intervalo e outro intervalo, tá? Então, dentro de cada um desses intervalos, eu selecionei um valor de x que pode ser um valor aleatório. Só que normalmente eu posso definir, por exemplo, que neste determinado problema eu escolhi valores de x, um para cada intervalo, só que, por exemplo, eu escolhi o ponto médio. O que é o ponto médio? O ponto médio é o ponto que justamente dá no meio do intervalo, é o valor central do intervalo. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, eu tenho esse intervalo aqui, deste tamanho, desta largura, se eu disser que eu quero um valor de x que represente um ponto médio, eu vou pegar o valor de x que divida esse intervalo no meio, é o ponto médio, tá? Percebam que nesse exemplo, o x que ele usou não é o ponto médio, é um ponto que está mais à esquerda do intervalo. Em todos os intervalos, tá, gente? A gente mantém o mesmo padrão, olha. Está mais à esquerda também nesse segundo intervalo, tá? Então, é aleatório, tá, gente? Eu posso definir, eu posso não definir um padrão para esse x no problema, tá? Agora, sim, qual é a ideia, né, gente, da integral? Se a ideia é calcular a área, tá? A ideia é chegar nesse valor R aqui, que é o valor da área, né? Está colorida aqui. Considerando que é uma função não negativa e contínua, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu dividi essa minha região R em vários pedacinhos, em vários retângulos, né? Cuja largura é ΔX e a altura é o valor do Y, né? Ou seja, eu dividi em vários retângulos, tá? Eu tenho vários retângulos aqui. Então, aproximadamente, a área R é igual à soma de todos esses retângulos aqui, né? Da soma da área de todos esses retângulos. Então, qual é a área desses retângulos? É ΔX. Qual é a área do retângulo? É base vezes altura. A minha base aqui é ΔX, que vai multiplicar pela altura, por essa altura aqui, vezes o valor da função, tá? Então, cada retângulo desse representa isso aqui, tá? Essa largura e o valor da função nesse ponto desse intervalo, tá? Bem aqui, desse ponto X aqui, tá? O valor do F bem aqui, tá? Percebam que a altura vai ser onde? Vai ser um ponto onde o retângulo toca na função, tá? Então, bem aqui eu tenho meu f de x1, bem aqui eu tenho meu f de x2, f de x3, f de x4, até f de xn, tá? Então, eu vou pegar cada fzinho desse, que representa a altura do meu retângulo, e vou multiplicar pela base. E vou somar todas essas áreas. Então, se eu somar todas essas áreas, eu vou ter aproximadamente o valor dessa região aqui. Por que aproximadamente? Porque percebam que esses retângulos aqui, quando eu divido em retângulos, tá?
existem partes abaixo da função que não está sendo preenchida pelos retângulos, tá? Eu estou mostrando aqui. E existem partes do retângulo que estão acima da função. Ou seja, a ideia é só eu calcular o que está abaixo da função. E essa parte aqui está acima, essa parte aqui está acima, essa parte aqui também está acima, né? Então, por isso que é uma aproximação, porque isso aqui não é o valor exato daqui. Agora, detalhe, tá, gente? Quanto mais retângulos eu conseguisse dividir, eu conseguisse gerar aqui, debaixo da função f, maior seria a minha aproximação com a área real, a área original, tá? Então, quanto mais pontos x eu tiver, mais próximo da realidade vai ter essa área, tá certo? Então, tá. Então, se eu quiser calcular a área, tá aqui a fórmula, né? A função, o valor da função de x1 vezes ΔX, né? Tá aqui o valor da área, que eu chamei, essa área aqui eu chamei de A, tá? E essa aqui de R. Então, a área A vai ser a função o valor da função em x1 vezes ΔX, mais fx2 vezes ΔX, até f de xn vezes ΔX. Então, isso aqui é a área total dessa região aqui, tá? Então, e esse lado direito aqui, dessa aproximação A, eu chamo de soma de Riemann, tá? Essa sequência aqui, tá certo? Deixa eu voltar lá. Então, gente, a gente aprendeu agora como é que se chega no valor da área, tá? Então, se a gente tem a função não negativa em um intervalo a e b, tá? Então, se eu quiser calcular a área abaixo dessa função, é só eu calcular a área aproximada, que eu chamo de A. Como é que eu calculo essa aproximação, essa soma, né? Essa área aproximada? Eu calculo o limite quando n tende a infinito daquela fórmula que nós acabamos de ver. Base vezes a altura do retângulo, a soma das áreas de diversos retângulozinhos, tá? Onde esses valores de x são pontos arbitrários, né, nos n subintervalos, tá? Dentro desse limite A e B. E o comprimento, como nós vimos, né, que é igual à base do retângulo, é B menos A sobre N. Este limite aqui, gente, eu chamo de integral definida de f de A a B, onde eu expresso dessa forma aqui, tá? Então, para eu calcular a área da função, a área que está abaixo da função não negativa, eu calculo, tá? A integral no intervalo de A até B, que é onde eu defino a minha função, é a integral da função f de x dx. Onde o A é o meu limite inferior da função, ou seja, é onde a função começa, e o B é o meu limite superior da função, que é onde ela termina, é o meu domínio, tá? Então, aqui eu tenho o A é meu limite inferior e o B é o meu limite superior. Isso aqui eu chamo de integral definida, tá? Detalhe, tá, gente? Quando eu calculo uma integral definida, eu chego num valor exato. Por exemplo, integral de x dx. Integral de x dx é x ao quadrado dx. Desculpa, integral de x ao quadrado sobre 2 mais c, tá? É a integral de x dx. Tá?
Mas, se eu quiser calcular a integral definida de x dx, é diferente. O valor é o mesmo, né? É x ao quadrado sobre 2. Só que eu vou calcular essa função, esse valor apenas no intervalo a e b. Ou seja, aqui eu vou ter apenas um valor, tá? E aqui eu vou ter uma família de funções, tá? Então, gente, a única restrição para o cálculo dessa integral definida é que o limite exista, né? Já que o valor por definição da integral definida ser igual ao limite, então, se existir o limite, a função ela é integrável naquele intervalo que eu estou estudando. Bem, aí aqui é a interpretação geométrica, né, do que nós acabamos de ver. É a mesma coisa, eu tenho a função f de x não negativa, tá? Em que essa função, vou estudar ela no intervalo entre os pontos A e B, tá? E essa área colorida aqui é que eu chamo de integral definida, que é a integral da função f de x no intervalo entre A e B, certo? Detalhe, tá, gente? A função é não negativa. Aí, o que eu vou fazer? Agora eu vou calcular, vou mostrar para vocês como é a integral definida, né? Quando a função ela pode ser ou positiva ou negativa, tá? A função positiva é quando os valores de y da função são positivos, ou seja, nesse primeiro caso aqui, ela é positiva aqui e ela é positiva aqui. E aqui embaixo, onde eu tenho a minha função negativa, tá? A mesma coisa aqui. Dentro do intervalo A e B, tá? Então, para eu calcular essa área, quando eu tenho tanto para cima quanto para baixo do eixo X, eu vou somando, aqui eu somo, né? Quando ela é positiva, eu vou somando cada uma das áreas. Quando é negativo, eu vou subtraindo essas áreas. E quando for positivo, eu somo essas áreas. Então, aqui nesse caso, eu teria 3 áreas. Eu teria a área A, eu teria a área B e eu teria a área C. Tá? Ou seja, dentro desse intervalo A e B, eu tenho essas 3 áreas. E para eu calcular a área total, né, eu vou calcular a integral definida da função entre A e B. Então, eu vou calcular a integral de A, integral de B e integral de C, né? Vai mudar esses intervalos. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a área de A, subtrair pela área de B e somar com a área de C. Onde cada uma dessas áreas é a função, o que vai mudar é o intervalo. Mesma coisa aqui, tá, gente? Mesma ideia. Então, quando eu tiver em uma área, uma parte da função que seja negativa, eu não vou somar aquela área, eu vou subtrair, tá? Vamos a um exemplo.
olha só. Encontre uma aproximação da área da região R sob esse gráfico. Ou seja, eu tenho uma função que é 2x mais 1, e a região R é a área que está abaixo dessa função, neste intervalo, entre 0 a 3, tá? Só que nessa área, eu dividi essa área em 4 subintervalos desse domínio, onde cada subintervalo tem o mesmo tamanho, a mesma largura, tá? E os valores de x, que eu disse que podem ser aleatórios, nesse caso eu estou dizendo que é o ponto médio de cada subintervalo, tá? Então, vamos supor, vou tentar desenhar aqui a função. Eu tenho a função aqui, que eu não tenho ideia de como essa função seja, é uma parábola, tá? Vamos supor, é uma parábola, em que a região R, ela pode ser isso aqui, ó. Aqui, vamos supor aqui, né? Essa aqui é a minha região R. Aqui é meu eixo Y. Aqui é a minha função f, e aqui é o meu eixo x. Aqui é o domínio da minha função, tá? Não é o domínio da função, mas é onde eu estou estudando. Então, a ideia é calcular, ele quer que calcule esta área R aqui. Detalhe, essa área R, ela foi subdividida em 4 subintervalos. Então, eu tenho que dividir em 4 subintervalos iguais, tá, gente? Então, vamos considerar aqui que eu estou dividindo igualmente. Tá? Aqui. Tá? Então, são 4 partes iguais aqui, em que os valores de x que eu escolhi são os pontos médios de cada intervalo, ou seja, eu vou pegar a metade, o ponto médio de cada um desses intervalos, tá certo? Então, se o tamanho total, quanto é que é? O tamanho total é 3 menos 1, que é 2, né? Então, isso aqui... Não, desculpa, aqui é 0, né, gente? É 0. Então é 3, né? Porque essa base aqui dessa área R é 3, né? Que vem de 3 menos 0,3. 3 eu dividi em 4 partes iguais, tá? Então, o meu ΔX é igual a B menos A sobre N, né? Então, é 3 menos 0, que é 3, sobre N, que é 4, tá? Como é que eu vou... Então, essa largura... Então, cada intervalo tem uma largura de 3/4. Então, eu vou precisar calcular cada um desses pontos representativos. Ou seja, eu tenho 3 pontos representativos. Desculpa, eu tenho 4, porque o ponto representativo, nesse caso, é o ponto médio de cada intervalo. Então, se eu tenho 4 intervalos, eu tenho 4 pontos representativos. Tá? Aí, aqui, ele calculou os limites de cada intervalo. Tá? O primeiro intervalo, deixa eu ver se eu vou colocar aqui, tá, gente? Eu vou desenhar aqui. Deixa eu apagar aqui. Você já sabe que a largura de cada intervalo é 3 sobre 4, tá? Então, eu vou desenhar bem aqui. Bem aqui é 0. E bem aqui é 3. Tá? Então, como é que eu faço para saber o limite de cada intervalo? Eu mostrei para vocês que nós temos 4 intervalos de tamanhos iguais, tá? Então, se cada intervalo tem 3/4, então esse ponto x aqui
é 3 sobre 4. Porque esta largura aqui é 3/4, tá? Este segundo intervalo vai de 3/4, aí somo 3/4 de novo, que dá 3 sobre 2. O próximo intervalo é 3 sobre 2 mais 3 sobre 4, que dá 9 sobre 4, tá? Então, aqui são os limites de todos os intervalos. Agora eu vou calcular os pontos representativos, que ele diz que são os pontos médios de cada intervalo. Então, é o tamanho de cada... Vou calcular esses valores de x aqui, ó. Tá? Então, para eu calcular esse valor de x, eu pego 3/4, né, que é o tamanho daqui até aqui, dividido por 2. Então, 3/4 sobre 2 dá 3/8, tá? Agora, para eu saber... O tamanho é 3/4, né? Então, o ponto médio vai ter sempre... Ele vai dividir no meio, então vai ficar 3 sobre 2 para um lado e 3 sobre 2 para o outro lado, tá? Então, 3/4, se aqui tem 3 sobre 2, então eu vou somar 3/4 de mais 3 sobre 2, que vai dar 9 sobre 8. Então, esse ponto aqui é 9 sobre 8. Tá? Próximo. Aqui, o meu limite inferior do intervalo é 3 sobre 2, somo 3 sobre 2, que dá igual a 15 sobre 8. Como é que eu posso fazer? Professora, está muito enrolado. Eu posso pegar os limites e subtrair um do outro. Por exemplo, 3/4 menos 0 é 3/4, dividido por 2, 3/8. Próximo ponto. 3 sobre 2 menos 3 sobre 4, dividido por 2, vai dar 4 sobre 8. 9 sobre 4 menos 3 sobre 2, dividido por 2, vai dar 15 sobre 8. Próximo, 3 menos 9 sobre 4, dividido por 2, dá 21 sobre 8, tá? Então, para eu calcular a área, não sei se dá para vocês enxergarem, eu vou até ampliar mais aqui. Eu vou pegar, como foi que eu falei? É o valor, para eu calcular a área de cada retângulozinho, eu pego essa largura aqui, que nós vimos que é 3/4, e multiplico pelo valor da função nesse ponto x aqui, tá? Então, por exemplo, esse primeiro retângulo é 3/4 vezes f de 3 sobre 8. Próximo, mais 3/4 de f 9 sobre 8. Próximo, mais 3/4 de f de 15 sobre 8. Mais 3/4 de f de 21 sobre 8. E somo todas essas partes, tá? Somando tudo isso, resolvendo esse algebrismo todo, o valor aproximado da área R é 663 sobre 32, tá certo? Percebam que, neste caso, a minha função, ela é positiva, tá? Eu posso desenhar a função. Como é que eu sei que ela é positiva? Porque eu conheço essa função 2x mais 2. Eu sei que não tem nenhuma parte dela que seja negativo. Nenhum valor de f que dê negativo. Então, ela é totalmente positiva. Então, por isso que eu somo sem medo cada um dos retângulos. Mas, se eu tiver casos em que o resultado, em que o valor da função é negativa, aí eu vou ter que subtrair a parte que está abaixo, a área que está abaixo do eixo x, certo? E aqui eu vou deixar um exercíciozinho para vocês, tá bom? É importante todos fazerem, tá, gente?
Então, a aula de hoje era isso. Muito obrigada e até a próxima.